Boas, meus queridos espectadores, como tem corrido a semana? Vamos lá tentar enquadrar os menos atentos. Na semana anterior, narrei-vos a passagem na freguesia do Seixal. Uma passagem completa começou por uma visita ao Banzeiro, um novo espaço na freguesia, onde a aposta faz de produtos plantados na região, mais concretamente no norte da ilha e claramente no Seixal. Lá experimentamos um fabuloso sumo de araçal e ainda um gelado de aranás do Seixal, feito na hora, e ficamos deslumbrados. Como a fome apertou, decidimos visitar o Clube Naval do Seixal, onde fomos recebidos com um grande entusiasmo e com uma prova de cocktails da casa inesquecível. Provámos o Grande Cabaré, o Neptúnia, o Maracujá Martini, qualquer um deles aprovadíssimo e a escolha certa para o seu pós-mergulho. Na comida fomos surpreendidos por uma enorme garopa cheia de sabor e com belos acompanhamentos, maçãs de atum fresquíssimo e, claro, um belo picado de polvo com batatinha caseira, como manda a lei. Por último, e após termos visitado o Mirador do Véu da Noiva, dirigimos ao restaurante Solmar, restaurante histórico do Seixal, onde nos permitimos deliciar com as lapinhas e as ponchinhas de abertura com um bolo do caco fora de normal. Em seguida, um budião de sonho, ao que o Paulo Lume só me deixou tirar uma meia guelra, um arroz de lapas magnífico, referência na freguesia, e ainda um filete de espada que me deixou o boquiaberto. Era diferente quer no sabor, quer na sua confecção, e para mim, um dos melhores que já comi. O Sr. Paulo, o proprietário, como tinha um quarto disponível, convidou-nos a pernoitar na residencial, que pertence, obviamente, ao Solmar, e humildemente aceitamos e ali entramos no modo voo, dormindo na paz do Nosso Senhor do Seixal. Ao acordar já tínhamos feito a trouxa com tudo o que precisávamos para a próxima etapa e de repente recebi um telefonema com um convite inesperado: participar no Eco Rally Madeira. O Paulo de Lume aceitou o convite e enquanto o resto da malta aproveitava para ir fazendo contactos e orientar as próximas etapas, lá fui eu com o cabeça de fósforo para essa mítica prova de elétricos. A Autocrescente arranjou-nos um carro, um Opel Mokka elétrico, e que carro! Ia dos 0 aos 100 em 9 segundos. Tinha um design fantástico para o condutor e para mim como navegador, um ecrã que me permitia seguir a estrada e competir com o maior conforto possível. O Paulo Lume queria meter clássicos musicais de filmes de rally e street racing, no máximo, para destabilizar os profissionais. Era a nossa única tentativa de subir lugares, mas que não resultou em nada, pois eles eram grandes períodos. Conseguimos um antepenúltimo lugar. Para nós, acreditem, foi uma estrondosa vitória. Após o excelente almoço na antiga Quinta do Lorde, agora Dreams Madeira Resort, toca a devolver o cano da moca na Autocrescente e dar uma galha com o Toninho até o Seixal, onde os outros nos esperavam. Os nossos colegas já estavam à nossa espera na entrada do Solmar e por isso foi só passar lá com o Toninho, trocar de condutor, e lá fomos nós com muita força e cheios de vontade para o novo concelho, São Vicente. Neste caso, iniciando a nossa visita justamente com a freguesia que lhe dá nome. No caminho lá fomos nós atravessando os forados modernos, começando a vislumbrar ao longe aquele vale que é o postal da nossa Madeira, para essa Europa inteira, e rapidamente vimos a placa que demonstrava o fim do Porto Muniz, entramos mais um túnel, um dos mais instagramáveis da nossa ilha, e ao fundo víamos com nitidez a Marginal de São Vicente e à direita passávamos por uma conhecida cascata bem potente. Sempre em frente naquela grande reta, ouvia o som do motor sincronizado com os barulhos da barriga do Fuminhas, e não havia muita solução se não encontrar um sítio para acabar com aquela barulheira. Eles já tinham andado a pesquisar e, pelos vistos, o restaurante Virgílio era um espaço a visitar. Então, à chegada ao túnel que dá acesso ao centro de São Vicente, optamos em virar à esquerda e ir para a Marginal, onde se encontrava o espaço. Parámos o carro mesmo em frente ao Virgílio, com uma vista privilegiada sobre os montes e vales daquela encosta, e lá seguimos para a entrada do restaurante. No seu interior destacava-se obviamente a decoração, a organização, enquanto no exterior, com uma enorme esplanada cheia de clientes, praticamente em hora de ponta ouvíamos pessoas felizes, contentes e a desfrutar da sua refeição. A placa do Virgílio destacava-se em honra a esse senhor, infelizmente já falecido, mas que foi eternizado assim, numa casa onde os colaboradores interagiam de forma atenta, atenciosa e dedicada. A senhora Maria José acolheu-nos de forma estrondosa e imediatamente recomendou-nos os pratos para hoje, servindo-nos um vinho tinto de referência, o Marquês de Tomar, e assim deu o tiro de partida para esta classificativa gastronómica. O condutor erguia com muito orgulho a sua companheira na estrada regional, a sua garrafinha de água, e nós ali a brindar com o tinto. Abrimos a patusca com umas lapinhas e bolo do caco, que é assim que nós gostamos. As lapinhas não eram lapinhas, eram lapões, e vê-las levar com aquele suco de limão já nos tinha-se conquistado. Como bons madeirenses, o bolo do caco tem de molhar na frigideira, e por isso foi uma vez testar a molhanga. Mas que sabor! Atrevo-me a dizer com segurança que foram das melhores lapas que já comi na vida. Lá veio a espetada mista de peixe, grelhada na brasa, composta, vejam lá porquê, atum, polvo, cavala da Índia, parga e charteiro, acompanhada de batata cozida, arroz e legumes. Ora bem, o atum de que tanto gostamos estava no ponto de brasa ideal. O charteiro
surpreendendo-nos pela positiva. Que peixe saboroso. O pargo era uma delícia e o polvo estava bem terrinho. A cavala da Índia surpreendeu o Scooby-Doo, tanto que só deu um bocadinho a provar e papou o resto. 5 estrelas. Em seguida, a Sra. Maria José trouxe-nos o franguinho na brasa, o ex-libris do Virgílio, acompanhado de batatinha frita, um molhinho que pedimos à parte para experimentar, e ainda uma saladinha com azeitonas, tomate, cebola e pimentos, num tempero único. De destacar são os molhos da casa, que condizem na perfeição com o frango, sendo que há um para cada gosto, e o de abacate convenceu-me, enquanto que o barbecue e o picante fez o fuminho a chegar ao céu. Não restou nada e foi uma experiência fabulosa, por isso mesmo não hesitei a agradecer ao chefe, aos colaboradores, cumprimentando com um par de beijinhos a Sra. Maria José. Ainda era cedo e tínhamos um dia inteiro para aproveitar São Vicente e o Scooby-Doo tinha-me arranjado uma experiência da qual não estava à espera e sabia que talvez não estivesse preparado. Num dos nossos muitos almoços e jantares, confessei que quando era mais novo tinha feito umas quantas aulas de surf no Brasil e que era um desporto que eu gostava. Ora, na minha ausência ele agendou uma aula no Madeira Surf Center e eu não podia recusar. Apesar de fazerem aulas também no Seixal, dirigimos à casa-mãe, na Fazenda Areia, e corajosamente entrei. À minha espera estava o Sr. Ruben, um mentor e responsável pelo projeto, que quis logo contar uma história de como surgiu o Madeira Surf Center. Devido à sua paixão pelo surf, desporto que pratica há muitos anos, quis criar o Madeira Surf Center, com o objetivo de desenvolver a modalidade na região e ensinar novos praticantes, assim como garantir uma experiência aos locais e a quem nos visita. Existem atividades direcionadas para o turismo, aulas de surf para as crianças, para casais, aulas para grupos, aulas privadas, surf tours à volta da ilha e ainda aluguer de material para todos os níveis. Não há nada como experimentar para conhecer bem o projeto e por isso fique perto. O Sr. Ruben ajudou-me a escolher a prancha indicada de acordo com o meu nível, que era o mais baixo. Preferi dizer que nem sequer tinha feito aulas, mesmo para não passar vergonhas junto aos meus colegas. Fiz o aquecimento com o grupo, talvez a parte mais difícil para mim, pois claramente não estou em forma, e ouvi atentamente as instruções dos nossos instrutores, que foram impecáveis em todo o processo. A praia da Fazenda Areia é absolutamente imperdível. Ao descer começamos a entender que a panorâmica que nos rodeia é tirada de um fundo de ecrã do Windows, e para além do calhau e da encosta verde que vai quase até à estratosfera, o mar é apetecível ainda mais para o surf. Vou-vos ser sincero, no início estava a custar-me a apanhar o jeito, caindo nas 2 primeiras ondas que apanhei demasiado cedo, mas graças às dicas dos instrutores, já sentia que começava a ter um dedo grande do McNamara. Não fiz nenhum túnel, mas equilibrei-me e à terceira onda eu completei-a só caindo no fim. E para a brincadeira, tentei recriar a foto olímpica do surfista Gabriel Medina, mas saí mais ao estilo de pesos pesados. O que conta é a intenção da homenagem. Depois de cerca de 2 horas de aula saí renovado e acima de tudo com o bichinho do surf. Já queria saber que tipo de prancha devia comprar e onde começar a experimentar. Quando isto acontece só pode significar uma coisa. Quer os instrutores, quer o Sr. Ruben, quer o Madeira Surf Center, estão de parabéns. Grande aula e boa onda. Já fazia aquele gesto universal dos surfistas, com a mão, embora como ainda não tinha prática, parecia que estava a dizer para me ligarem. Muito obrigado pela experiência, malta. À saída da Fazenda Areia, a equipa da Estrada Regional estava cheia de sede, inclusive eu, e queríamos encontrar um barzinho onde tomar algo fresquinho e pescar qualquer coisa. O Paulo Lume queria conhecer a capela de Nossa Senhora de Fátima, pois estava farto de ver fotografias e tinha o sonho de lá ir. Claro que sim, mas primeira paragem. Ao subir no centro da freguesia encontramos rapidamente uma rotunda e lemos Poncha de São Vicente. Está mais decidido. Siga, JTM, vamos para as ponchas! Lá continuamos a estrada, passamos os bombeiros e viramos à esquerda seguindo as direções até à Poncha de São Vicente. Parámos o carro e a primeira coisa que reparei foi o enorme parque de estacionamento e o enorme e apetecível esplanada. Ao entrar reparei na placa com um logotipo muito interessante fazendo jus a São Vicente e à Poncha. Deixei-me surpreender pelo seu interior também. Havia pormenores da antiga venda madeirense, mas também toques mais modernos, com muitas plantas e flores misturando-se como se de um jardim se tratasse. Há pormenores riquíssimos e tudo naquele espaço é apelativo, e fiquei vidrado ao encontrar uma caricatura do proprietário. Aquela cara fazia-me lembrar alguém e ainda estava a reconhecer. De repente olhei para trás e vi o Sr. Paulo, o proprietário da Poncha do Lume Doutor, espaço que visitamos nas reportagens da freguesia da Calheta. Que gosto foi encontrá-lo. Não sei quantos meses mais tarde, mas ainda bem que sim, e desta feita no norte. Contente em ver-nos, preparou-nos logo 4 ponchas diferentes para dar início à pescaria: pescador, tangerina, kiwi e tomate inglês. Ora bem, qualquer uma delas é riquíssima de sabor, conjugando na perfeição a aguardente com o sabor de frutas. Se pega rija ou não, isso depende da sede de cada um, se é que me faço entender. Veio um dentinho fantástico, umas tostazinhas e um patê brilhante, acompanhado de uma vista única sobre os montes de São Vicente. Brindamos e o Sr. Paulo, como percebeu que as tostinhas tinham sido devoradas num instante, começou a trazer-nos as iguarias do seu espaço.
para provarmos. Primeiro chegaram os hot dogs de camarão panado, algo muito original, muito diferente, que resulta na perfeição, acompanhado de hóstias de camarão e de molho de sweet chili, que nos deixou de água na boca. Em seguida, uns tacos de cogumelos frescos salteados, envolvidos no molho barbecue e com um toque de cebolinho, fazendo-nos saltar das cadeiras rumo aos cogumelos como se fôssemos um Super Mario. Posteriormente chegou à mesa uma fabulosa tábua de queijo, fruta, enchidos e amêijoas, e o Fominhas, como sempre, não esperou e atacou de imediato. Para finalizar, veio uma das pratas da casa, quer em termos de empratamento, quer em termos de sabor. O estendal de presunto, com molinhas e tudo, acompanhado por pão de ciabatta, torradinho e uma panelinha com queijo brie, derretido com mel, noz e orégãos. Cada um fez a sua mistura, utilizando a rúcula também presente, e digo-vos, aquilo era manteiga. Meu Deus do presunto, nunca tinha recolhido as peças todas num estendal tão rápido. Agradeci com muito entusiasmo ao Sr. Paulo e ainda dei uma festinha no gato mascote, o Vicente, nome bem conseguido para aquele habitante de 4 patas desta freguesia e, claro, da Poncha de São Vicente. Saídos da Poncha, o objetivo era cumprir os sonhos do Paulo Lume e visitar a capelinha no alto da montanha em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Esta capela é um ícone de São Vicente, cuja torre destaca-se na paisagem, esteja onde estiver, no centro da freguesia. É imponente e surge-nos de baixo, no meio do verde que prefaz toda a panorâmica, e não havia como não ir. Ao subir, o Tony aguentou-se e subir aquela colina é algo inimaginável, fazendo-me sentir uma liberdade única, recheado de beleza em toda a minha volta. Parámos o carro e aí sim observei de bem perto aquele vale que se esconde, recheado de vinhas e que cai sobre o mar, deixando-nos literalmente sem palavras. Começamos então a subida, que parecia mais fácil do que efetivamente era. E eu não sei quantos degraus é que subimos, mas garanto que é uma incógnita. Eu contei 170, o Fominhas 175, o Paulo Lume 174, o Scooby-Doo 130. 130? Não pode ser, Scooby-Doo, andaste a saltar de graus ou o que foi? Perguntou-lhe a rir. Não acertou, garantidamente, mas o pior foi o condutor, que a partir do degrau 80 deixei de vê-lo. Lá em cima, de facto, é absolutamente deslumbrante, é de uma beleza extrema esta igreja e para quem nunca lá foi, ouça o que eu lhe digo, é imperdível. A vista sobre toda esta freguesia é incomparável e apetece encher o telemóvel de fotografias e vídeos. Ainda percorremos um pequeno caminho de modo a vislumbrar mais vistas lá de cima e enquanto ali estávamos decorria um ensaio musical muito interessante. Até sugeri ao Paulo Blume para ir lá cantar uma das suas músicas favoritas, o Põe-te a Mão do Padre Borga, mas ele teve vergonha. Fica para a próxima. Começamos a descida desta feita com direção a mais uma refeição que nos tinha sido recomendada no restaurante Caravela, na Marginal de São Vicente, junto ao restaurante onde havíamos almoçado. Ao entrar no Caravela fiquei impressionado pela decoração do restaurante, utilizando tons de azul para colorir a sala, numa homenagem evidente ao mar. O espaço estava bem composto e ouvia comentários positivos de outras mesas. O madeirense tem isto, diz sempre que não é bilhardeiro, mas até para de falar para ouvir melhor o que os da outra mesa estão a dizer. Olha a nossa forma de convívio. Há imagens que nos remetem ao mar e aos descobrimentos e, claro, às caravelas. Antes mesmo de subir as escadas e ir para a esplanada do andar de cima, fui visitar o forno de lenha, enorme, assim como uma adega climatizada e cheia de boas pomadas. Já na mesa chegou o Sr. Orlando Silva, recomendando os pratos da casa, sendo extremamente atencioso e demonstrando um conhecimento fora do normal, perante os produtos da casa e os próprios vinhos que vendiam. Entretanto, o grande foco era na vista, de outra dimensão, mesmo já entrando os tons escuros da noite. Para celebrar o lusco-fusco chegou um Marquês de Tomar Branco, reserva, ideal para a nossa refeição. Quase no mesmo instante chegou um camarão salteado, com tempero de excelência, com o eterno bolo do caco, para aconchegar o camarãozinho na sua nova casa, a nossa pança. Que maravilhoso! Nunca me vou cansar destas experiências gastronómicas. Quando chegou o povo à caravela, bem grelhadinho, o Fominhas deu um salto parecendo um tubarão branco e começou a comer aquele polvo sem dó nem piedade. Tudo acompanhado com legumes e batata cozida e arroz. A verdade é que estava formidável e o jantar fantástico. Chegou também o bife da casa, o ilustre bife à caravela, composto por queijo, bacon, cogumelos e molho de natas. E, meus senhores, era um naco de todo o tamanho, onde cada garfada pedia a segunda. Que bife! Esqueçam! A saladinha e a batatinha que o acompanharam assentaram que nem uma luva e a malta já nem sequer sabia mais o que dizer. Ali aproveitamos para desfrutar do nosso serão, completamente saciados e satisfeitos. Começamos a planear já o dia seguinte. Cumprimentei com muito entusiasmo o Sr. Orlando e prometi-lhe que mais para a frente lá havíamos de voltar. A malta está claramente exausta e precisa de fazer uma caminhada antes de dormir para desbastar aquele excesso e aproveitar aquela magnífica noite de verão. Para a semana voltamos com mais experiências, mais patuscas, mais diversão pelo Concelho de São Vicente. Siga já até para a semana! Do
Funchal ao Caniçal, Porto da Cruz a Santa Cruz, São Vicente até ficar dormente. A jornada começa e não se sente. Vamos pela ilha com poncha